É uma doença que é facilmente confundível com Parkinson e com Alzheimer mesmo, né? Muita... É uma mistura dos dois. O né? Muhammad Ali provavelmente, ele teve todos os sintomas de encefalopatia traumática crônica, mas ele não doou o cérebro dele, porque para ter certeza que é isso, tem que abrir a cabeça e examinar o cérebro. Ai. Os outros dois, o Eder Joffre e o McGill, eles doaram? Os dois doaram o cérebro. Mas assim, tem um outro jeito que é o seguinte, eles te dão um remédio. Se funcionar, pô, estamos no lucro. Mas Provavelmente é. É para estudo. Ah, tá. Pra pessoa. Só depois que a pessoa morre. É. Ah, Quando... Sim. É essa que... Por falar em doar para falar em doar o cérebro, eu vou te fazer uma pergunta. Não sei se você sabe, mas aqui nós temos um estagiário de quinta série que faz algumas perguntas. Nós temos um quadro muito legal com esse estagiário que ele é contratado só para isso, chamado De Frente com Babi, com a nossa querida Babi. Então eu quero fazer uma pergunta para saber se seu cérebro vai ser doado ou não. Você topa fazer um De Frente com Babi, encarar a Babi de frente para essas perguntas? Claro. Ó. Ó, Claro. Vai, Babi. Desafio aceito, o juiz tá ali, ó lá, o Alexandre como juiz, ó, já chegou de braço cruzado ali, ó, o homem ali, não é fácil não, já chegou chegando, mano. Então Não, mas deixa eu terminar de contar essa história do Éder, que é legal. Eu tava fazendo uma entrevista com o Éder Joffre e, cara, o Éder já tava fragilizado e tal, e a entrevista durou, porque tem um tempo, a entrevista durou acho que umas 2 horas, assim, foi maravilhosa, e o Éder o tempo inteiro sentado. Terminou a entrevista, eu falei assim, gente, posso fazer xixi? Beleza. Fui lá, na hora que eu voltei, cara, sabe aquele quadro aquele quadro que a pessoa se veste de velho e começa a fazer Comercial da Pepsi. Cara, parecia isso. O Éder tava fazendo sombra, que é quando o cara luta boxe sozinho, de um jeito, cara, que eu, com as plenas condições do meu corpo, não seria capaz de fazer. De um jeito bonito, cara. Pum, pum, pum. Levantando, cara. Eu falei, cara, não é possível que seja a mesma pessoa. Não é possível. Aí eu fui lá e falei pro Éder. Éder, você acha que eu devia treinar boxe para escrever sobre boxe? Aí ele falou assim para mim, eu acho que você devia treinar boxe. Boxe faz bem pro útero. Oi? Aí, Babi, então é com você. Aí eu falei assim, mas Éder... Eu não entendi. Eu fiz exatamente isso. Mas Éder, eu não tenho útero. Ele falou assim, mas a sua mulher tem. E o que ele quis dizer é que você, cara, você tem um bom condicionamento, só vai fazer bem pra você. E essas piadinhas, cara, beleza. Terminou a entrevista, uma chuva que nem essa que deu o alerta agora, que chuva torrencial. Cara, peguei um táxi pra voltar pra casa, morava ali na Antônia de Queiroz, Travessa da Augusta. Táxi descendo ali, cara, fechou o farol, assim, me deixa aqui. Ele me deixou, desci, olhei, tinha um toldo, entrei debaixo do toldo, via assim, aulas de boxe. Olha, com esse Nossa. olha, tem coisa do que o Aí eu destino olhei não e fala. falei assim, cara, tá chovendo, eu não vou voltar pra casa agora. Entrei, que horas que é a aula de boxe? Ah, tá tendo agora. Os horários eram 17h30, a primeira aula, e 19 horas a segunda aula. Não, 8 horas a segunda aula. Eu cheguei, peguei o final da aula das 17h30 e falei que ia voltar na segunda aula. E voltei. E depois disso eu fiquei... Cara, isso foi dia 3 de março de 2017. Eu fiquei treinando até a pandemia. Praticamente todos os dias com Jack Welson, campeão brasileiro, campeão sul-americano, cria do Garrido, do projeto social do Garrido. E essa aula que você teve ajudou muito você a escrever? A Cara, ter uma outra visão na sua escrita? Ajudou em vários sentidos. Assim, porque quando você treina boxe, o boxe é um esporte muito rápido. Acho que é o mais rápido de todos os esportes. Eu percebi depois que eu tinha assistido boxe a minha vida inteira sem entender exatamente o que estava acontecendo ali, como se eu estivesse assistindo um jogo de futebol e não fosse capaz de enxergar a bola. Entende? Uhum.
E aí você começa a ver. E aí você começa a ficar maravilhado com umas coisas, com um negócio de uma luta que, cara, ninguém acertou ninguém. Você começa a ver possibilidades de golpe que não se acertaram. Você consegue ver o que o cara tentou fazer e não conseguiu. O que o cara tentou e conseguiu. É que a gente estava conversando, como a gente estava conversando nos bastidores antes, né, de começar. A história quando o Maguila perdeu pro argentino. Pro Falcone. Pro Falcone, que ele finge, que você falou que ele finge dar uma de esquerda, só que ele retranca e o Maguila se cobre, e aí ele vem com a direita e dá no Maguila e nocauteia. O Jack, o meu professor, ele entendeu perfeitamente o que eu queria. Ele entendeu assim... Ele me ajudava de um jeito que era assim, eu mostrava uma luta para ele e ele fala assim, nós vamos repetir isso no ringue. E esse do Falcone foi um. O Falcone finge que ele vai dar um cruzado com a mão da frente. Eu já nem falo direita e esquerda, é mão da frente e mão de trás. Mão da frente é a esquerda para quem é destro e a mão de trás é um presente que você guarda para ocasiões especiais. E aí ele tá assim... O Maguila põe ele, o Falcone, atrás das cordas, põe ele com as costas nas cordas, e o Falcone finge que vai cruzar com a mão direita, com a mão da frente, altão aqui no Maguila. E o Maguila se cobre. E aí ele tá aqui. Ele tá aqui assim, ó. E o Falcone contou isso pra mim. Eu falei com ele. Levei ele no Corinthians, no estádio. Levamos ele no estádio do Corinthians. E o Falcone foi arremessador de peso. Ele fez exatamente como o arremessador de peso fez. Ele guardou o pezinho aqui e meteu o peso na cara do Maguila. Pum! E aí acabou. E aí você fala que o Maguila tem queixo de vidro. Cara... Não tem como. O Maguila era muito difícil de acertar. Era muito, muito difícil pegar o Maguila. Mas quando pega assim, cara... Então, mas é que assim... ele sempre foi muito questionado, mesmo ele sendo um ídolo que as pessoas adoravam, tipo, vai ter luta do Maguila, que legal, vamos assistir. Mas assim, ele sempre foi muito questionado, não, isso ele não é tão bom assim, isso é a armação do Luciano e daquele outro Newton Campos, não sei o quê. Se questionava muito, e a principal queixa era sempre essa, mas quando ele tomava um soco no queixo, acabava a luta. Lógico, é um queixo possivelmente de qualquer pessoa, né? Mas então ele não sabia defender bem o queixo, pelo jeito, porque ele ficou apelidado muito tempo de queixo de vidro, né? Cara, o Maguila, ele tinha... Assim, primeira coisa, eu tive uma facilidade muito grande que todas as pessoas dessa geração de jornalismo que cobriram a carreira do Maguila não tiveram. Foi acesso à internet e livros digitais, entendeu? Então, cara, pelas minhas contas, eu li uns 350, não vou dizer só livros, 350 entre livros e artigos. Então, qualquer lutador que eu ia falar a respeito, eu pesquisava textos, eu pesquisava a biografia do cara, eu via a carreira dele, ia dormir e no dia seguinte eu escrevia sobre ele. Entendeu? Então, aí você descobre que o Falcone, por exemplo, o Falcone veio aqui em São Paulo disputar em 81 Sul-Americano Amador. E ele nocauteou todo mundo. Falcone nocauteou todo mundo. E era amigo do Maguila. Sim. Foi amigão do Maguila, assim. Por quê? Porque o Maguila estava se preparando para estrear na Forja de Campeões. A Forja de Campeões era o torneio mais tradicional de boxe daqui em São Paulo. Começou em 1941 e existe até hoje. Você imagina. Um campeonato que existe desde 1941. E a gente não sabe, né? Porque não é divulgado, né? Falta informação. Cara, na verdade, os canais de esporte só querem falar de futebol. Sim. Não tem um Luciano do Vale para É isso que eu ia falar. Porque o Luciano, assim, foi o Maguila, foi o Luciano todo duro. Tipo, ele criou uma safra de ídolos pro boxe brasileiro, né? Não só pro boxe, cara. Os caras fazem... O vôlei é filho do Luciano do Vale. O Emerson Fittipaldi também, quer queira, quer não. Não, o Emerson na Indy. Peraí, o Emerson na Indy. Sim. Na Fórmula 1 ele já... Não, na Fórmula 1, mas ele renasceu com o Emerson Fittipaldi. Mas não é o Emerson, é a Indy. A Indy nasceu com ele, exato. Os caras chamavam o Luciano do Vale de Luciano do Vôlei por quê? Porque ficava o dia inteiro passando lá. Entendeu? Você colocava na Band e tava lá o vôlei, né? Porque antigamente não tinha essa. Ele fez um teste antes. O Luciano do Vale fez um. Cara, eu conversei com o Juarez Soares
pro Juarez livro. Tive o Soares. prazer foi uma das últimas pessoas a entrevistar o Juarez Soares. Você lembra até? Sim, Foi a sim. Ana Júlia, filha dele, que mediou esse encontro. E o Luciano, o Juarez conta essa decisão do Luciano. Beijo na Júlia. Ele conta essa decisão do Luciano que se deu na Copa de 82, cara. O Luciano, ele era o Galvão Bueno. Ele era da Globo, né? Ele era a grande voz da Globo. Ele era o dono do esporte no Brasil, cara, em 82. E acaba a Copa, ele decide ir embora. Ele fala, cara, a gente acabou de transmitir a Olimpíada de 1980, que foi em Moscou, Ursinho Misha dando Sim. tchau, Teófilo Stevenson, campeão nos pesos, ouro na categoria dos pesados, mais uma vez. E o Luciano falou, cara, a gente faz vôlei da audiência na Olimpíada. A gente faz judô da audiência. Na época, o Luciano estava namorando com a Silvia Vinhas. E ele ficou sem emprego, ele ia na beira da praia. Silvia Vinhas estudava em Santos, porque o pai dela falava para ela, ó, se você quiser casar, você vai ter que terminar a faculdade antes. E o Luciano ia lá esperar ela sair, tinha aquelas quadras, o Luciano ficava lá. Só não casou. Casou. Casou com ela? Casou. O Luciano ficava vendo os jogos de vôlei e narrando dentro da cabeça dele, assim, tipo... Olha lá, o Luciano careca bateu bola no chão. Não, é outro cara. Ah, tá. Agora, nessa relação do Luciano Você não tem com Instagram. o Maguila, ficou uma amizade assim, ou em algum momento pode-se pensar que o Luciano do Valle explorou de alguma forma o Maguila? Foi uma relação Cara, legal, boa para os dois? eu acho que isso é uma coisa que os dois poderiam dizer. O Maguila diz que não, que ele... Cara, o Maguila é na base do homem a homem, né? Eu assinei o contrato, eu sabia o que eu estava fazendo, então ninguém agiu errado comigo. E o Luciano ganhou muito dinheiro com o Maguila também? Cara, não sei, entendeu? Não sei te dizer isso. Eu imagino que sim, entendeu? Eu imagino que as leis trabalhistas para um esportista, enquanto atração elas vêm evoluindo cada vez mais. O UFC está vivendo uma treta incrível por conta disso, assim. De um lado são os caras que têm muita grana, tentando ganhar o máximo possível dos caras que estão lá dando a cara para bater. Então, o Luciano ganhou muita grana, cara, vale o que está no contrato, vale o escrito, entendeu? Mas provavelmente se fosse hoje, talvez não desse para fazer nada disso, entendeu? Agora vamos falar do Maguila do lado ser humano. Eu conheci um pouquinho também, porque meu pai, por acaso, foi contador dele, cara. Pois é, cara. Muito louco, né? Meu pai foi contador do Maguila. Que mundo pequeno. É. O pai dele arrumou patrocinador pro Maguila. Frei Caneca era o grande patrocinador do meu Maguila. pai era amigo do dono, conheceu o Maguila lá. É muito louco, né? Enfim, me fala uma coisa. O Maguila como ser humano, como pessoa. Eu sei, eu conheci um pouco, eu convivi também. Mas eu quero saber de você. Ele era muito simples. Ele era uma pessoa bem carismática, né? E aonde passava, sempre alguém parava eles e ele tinha uma paciência de Jó, né? Cara, o Maguila é incrível, assim. É incrível. Eu tive a oportunidade de viajar de ônibus com o Maguila. Conta essa história. Cara, foi demais, assim. O Maguila ia visitar os irmãos dele em Nova Iguaçu. Porque queria visitar. E o cara que ia levar a gente quebrou o carro dele. E o Maguila ficou frustrado, porque pra gente era um amigo dele, cara. Era pra fazer o rolê que o Maguila fazia nos anos 70, assim, cara. Depois das baladas, depois de trabalhar como segurança na noite. Ouvindo Bezerra da Silva, Cobra Criada. Ele adorava, MP3. Né? Ele ama. Bezerra da Silva era o sambista dele. E aí, cara, o cara não quis fazer, tava sem o carro, não deu para ele ir. E aí a gente ficou entre duas opções. Vamos esperar até de noite e viajar de avião, ou vamos viajar agora e chegar na hora que sai o primeiro voo, que era às 7 horas, assim. E aí a gente foi de ônibus, cara. Ônibus. De ônibus, cara. A gente foi pra rodovia. De carreira. Ônibus fretado Tietê. saindo da rodoviária do Tietê. Imagina Cara, o Maguila.
Eu fui. Você não faz ideia do que é uma Maguila na rodoviária, cara. Eu entrei com uma Maguila no banheiro da rodoviária. Como assim? Eu entrei com uma Maguila, chegamos lá, Maguila, eu preciso ir no banheiro. Não, vamos lá. Entrei, porque lá na rodoviária tem um banheiro que você paga e tem outro que é... Fomos no banheiro que não precisa pagar. Entrou o Maguila no banheiro, cara, tinha aquela fila de mictório com um monte de gente mijando. Na hora que o Maguila... Os caras largando o instrumento pra dar mão pra ele. Ô, Maguila. Mas pior, cara, na hora que o Maguila... Um cara falou assim, ó o Maguila ali. Mano, virou uma fila de cara, um mijando no outro, só pra... Vira de lado pra ver o Maguila. Ô, o Maguila ali, opa! O cara, você tá mijando em mim, cara. Imagina a cena. Mano, veio gente da congregação abençoar a viagem que queria fazer. Cara, no ônibus, motorista falando, é um prazer transportar o campeão, esse herói do povo brasileiro, Ele era o cumprimentou herói do ele, povo. cara. Um negócio lindo, assim. E na volta foi a mesma coisa. E foi uma viagem tranquila? Não. Não, porque, cara, teve um acidente. Para ir pro Rio de Janeiro, Dutra. A gente parou lá em Queluz. Maguila falou assim, vamos... Eu falei, chamava o Maguila de seu Adilson. Seu Adilson, vamos descer? Vamos comer alguma coisa? Vamos lá comer uma coxinha. Descemos, cara. Na hora que nós descemos... Cara, a gente desceu, pegou, comeu alguma coisa. Eu fiquei fumando um cigarro lá. Cara, todo mundo do ônibus tirando foto com o Maguila. O Maguila atendeu todo mundo. Ele tava com a camiseta do Muhammad Ali, que eu tinha dado de presente para ele. Ele mostrando, tem uma foto, você deve ter visto essa foto do Maguila, ele apontando para a camiseta do Muhammad Ali. Foi uma das fotos mais bonitas que eu tirei dele, cara. E eu tirei muita foto do Maguila nesse tempo. E aí, cara, a gente voltou para dentro do ônibus, saímos de lá. Era mais ou menos para a gente chegar umas 7 horas em Nova Iguaçu. Na hora que a gente saiu, rodou um pouquinho, cara, parou tudo. Um carro de óleo tombou lá pra frente, jogou óleo na pista toda, tiveram que tirar, desviar o trânsito. Cara, no final, a gente era para ter chegado 19 horas, chegou 2 horas da manhã quase, em Nova Iguaçu. E eu ligando, cara... liga para resolver as coisas. Fui para frente do ônibus, que tem uma hora que você fala, cara, eu não posso ficar falando disso do lado dele, porque eu vou deixar ele nervoso, cara, falar no celular. E, de repente, eu preciso responder uma coisa que ele não pode ouvir, entendeu? Eu vou deixar ele em pânico. Fui para frente também porque eu estava nervoso e queria fumar, cara. Mas isso foi na época que ele já estava doente? Já estava doente. Isso foi na semana da Páscoa de 2017. Tá. Foi um pouquinho depois de eu ter conhecido o Éder Joffre. Cara, eu tinha começado... O Maguila tinha ficado super contente porque eu tinha acabado de começar a treinar boxe. E aí, cara, eu voltei, descobri que tinha um acidente, já tinha visto que os carros lá na frente já estavam se mexendo, que a gente logo voltei para dentro do ônibus para falar com o Maguila. Na hora que eu sentei, falei assim, então o carro já vai andar. Já a gente vai começar a andar. Ele olhou para mim e falou assim, quem é você? Ixi. O Maguila nessa época já estava tomando um remédio, eu já estava meio preocupado, cara. Porque o Josmar, que é meu parceiro nessa história do Maguila, ele já me ligou e falou assim, fica ligado, cara, porque de repente os remédios dele começam a fazer efeito. Começa a perder efeito, né? Era para ele comer às 8 da noite e já era quase, cara, já passava de 10. E ele olhou para mim, na hora que ele fez assim, quem é você? Meu sangue gelou, cara. Não só porque eu já vi ele se ajeitando no banco do ônibus. Ele tava do lado da janela. Nocaute. Ai, que medo. Ele tava se ajeitando e eu do lado dele, aqui do lado do corredor. Eu só vi ele liberando a mão direita, cara. Tipo, se ele dá uma daquela, cara, eu não sei quantas pessoas já chegaram a ver o Maguila. Mas a mão dele, cara... Era um negócio, cara, que é um... Cara, eu lembro da primeira vez que eu vi Maguila... Era gigante, gordo, assim. O dedo, esse dedo da mão dele, o polegar, parecia um dedo do pé, de tão grande que era, assim, me impressionava. E aí, cara, eu peguei aquela luzinha de leitura que tem em cima, acendi em cima da minha cabeça e falei assim, seu Adilson, sou eu, Fernando, escrevendo livro com o senhor.
Ah, agora eu tô lembrado. Ufa. Aí passou vento. Antes não ele tava já passando chegou. nada. Não, eu já, nessa hora eu falei assim, A cara, alma voltou pro corpo. voltou assim, gloriosamente, cara. Aí depois a gente chegou lá e foi Peido tudo bem, pesa? mano.